Você já imaginou passar semanas trabalhando duro em um projeto, colocando todo o seu esforço, só para ver alguém roubar seu trabalho e levar o crédito antes de você? Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante as férias em família. Eu nunca vou esquecer o momento em que abri meu e-mail e vi meu próprio relatório, com cada detalhe, cada gráfico, cada palavra, mas enviado por outra pessoa. A sensação de injustiça, de impotência, foi devastadora. Mas o que ninguém esperava é que a verdade estava guardada em um simples detalhe: a data do e-mail. E foi isso que mudou tudo. Se você já se sentiu injustiçado, traído ou invisível, essa história é para você. Fica comigo até o final, porque além de contar como consegui provar que o trabalho era meu, vou compartilhar tudo o que aprendi sobre confiança, família e superação. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a sua história também. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora, respira fundo e vem comigo nessa jornada cheia de emoção, reviravoltas e, principalmente, verdade. O som do mar batendo nas pedras era quase hipnótico, mas naquele instante, tudo que eu conseguia ouvir era o zumbido insistente do meu próprio coração. Eu estava sentado na varanda da casa de praia da minha família, o notebook apoiado nas pernas, os olhos fixos na tela, tentando entender como tudo tinha dado tão errado. O cheiro de protetor solar e maresia misturava-se ao aroma do café que esfriava ao meu lado, ignorado. Era para ser uma semana de descanso, de risadas e memórias, mas ali estava eu, com as mãos trêmulas, sentindo o peso de uma injustiça que parecia sufocar cada centímetro do meu peito. Tudo começou 2 dias antes, quando chegamos à casa de praia para as férias de fim de ano. Minha família sempre teve essa tradição: reunir todos, meus pais, meus irmãos, tios, primos, até alguns amigos próximos, para uma semana de convivência intensa, jogos de tabuleiro, churrascos, claro, algumas discussões inevitáveis. Eu, como sempre, trouxe trabalho na bagagem. Não era por falta de vontade de relaxar, mas porque, naquele ano, eu estava concorrendo a uma promoção importante na empresa. O relatório que eu precisava entregar era o mais complexo que já tinha feito, e eu sabia que, se fizesse direito, poderia finalmente conquistar o reconhecimento que buscava há tanto tempo. Na primeira noite, enquanto todos se reuniam na sala para jogar cartas, eu me tranquei no quarto de hóspedes, digitando freneticamente. O som das risadas e da música ao fundo era um lembrete constante de tudo o que eu estava perdendo, mas eu me convencia de que valeria a pena. Meu irmão mais novo, Lucas, passou pela porta algumas vezes, fazendo piadas sobre eu ser o nerd da família, mas eu apenas sorria de canto e voltava ao trabalho. O relatório era confidencial, um projeto estratégico que poderia mudar o rumo da empresa. Eu salvei cada versão com cuidado, enviei rascunhos para meu próprio e-mail, e mantive tudo protegido por senha. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes de todos, e fui para a varanda com meu notebook. O sol ainda nascia, tingindo o céu de laranja e rosa, e por um momento, senti uma paz rara. Terminei os últimos detalhes do relatório, revisei cada gráfico, cada palavra, e finalmente, com um suspiro de alívio, salvei a versão final. Decidi que enviaria para meu chefe naquela noite, depois do jantar, para garantir que tudo estivesse perfeito. Fechei o notebook, me espreguicei e fui tomar café com a família, sentindo um orgulho silencioso. O dia passou entre mergulhos, piadas e churrasco. Meu pai, sempre animado, organizou um campeonato de vôlei na areia, e até minha mãe, que detesta esportes, entrou na brincadeira. Eu me permiti relaxar, rindo das trapalhadas dos primos, sentindo o calor do sol na pele. Por algumas horas, esqueci completamente do trabalho, do relatório, da pressão. Era como se, finalmente, eu pudesse ser apenas mais um entre eles, sem o peso das expectativas. Quando a noite caiu, voltei ao quarto para enviar o relatório. Liguei o notebook, abri minha caixa de e-mails e, por reflexo, chequei a pasta de enviados. Foi então que meu coração parou. Lá estava, um e-mail com o assunto Relatório Estratégico, Projeto Aurora, enviado para o meu chefe, com o arquivo anexo. Mas não era o meu e-mail. Era o de Lucas. Por um instante, achei que era uma brincadeira. Abri o anexo, e lá estava, cada gráfico, cada palavra,
cada detalhe que eu tinha passado noites aperfeiçoando. Meu nome não aparecia em lugar algum. O autor era Lucas. Senti o sangue sumir do rosto, as mãos gelarem. Como ele tinha conseguido? Por quê? Saí do quarto em silêncio, procurando por ele. Encontrei Lucas na sala, jogando videogame com os primos, rindo alto. Sentei ao lado dele, tentando manter a calma. Lucas, posso falar com você um minuto? Ele me olhou, surpreso, mas assentiu. Fomos até a varanda, longe dos outros. O que foi? Ele perguntou, ainda com um sorriso no rosto. Você enviou um relatório para o meu chefe hoje? Ele franziu a testa, fingindo confusão. Relatório? Que relatório? Não brinca comigo, Lucas. O relatório do projeto Aurora. O arquivo que estava no meu notebook. Ele desviou o olhar, mexendo nas próprias mãos. Ah, isso. Eu só queria te ajudar, mano. Vi que você estava estressado. Achei que podia adiantar para você. Adiantar? Você colocou o seu nome como autor. Você enviou antes de mim. Sabe o que isso significa? Ele ficou em silêncio, mordendo o lábio. O silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Eu sentia uma mistura de raiva, decepção e uma tristeza profunda. Lucas sempre foi o caçula, o protegido, o que todos achavam engraçado e carismático. Eu, por outro lado, era o responsável, o que carregava o peso das expectativas. Pela primeira vez, senti que ele tinha cruzado um limite. Você não entende, Lucas. Esse relatório era importante para mim. Eu trabalhei semanas nisso. Você não podia simplesmente pegar e enviar como se fosse seu. Ele me olhou, os olhos brilhando de algo que eu não conseguia decifrar. Desculpa, eu só queria mostrar que também sou capaz. Todo mundo sempre fala de você, do seu trabalho, das suas conquistas. Eu só queria, sei lá, ser reconhecido também. A raiva deu lugar a uma dor surda. Eu nunca tinha percebido o quanto Lucas se sentia à sombra. Mas aquilo não justificava o que ele tinha feito. Você não precisava fazer isso, Lucas. Não desse jeito. Ele assentiu, cabisbaixo. Eu sei. Me desculpa. Voltei para o quarto, sentindo o peso do mundo nas costas. Passei horas pensando no que fazer. Se eu enviasse o relatório agora, pareceria que eu estava copiando o trabalho dele. Meu chefe já tinha recebido o e-mail de Lucas, com data e hora anteriores. Como eu poderia provar que o relatório era meu? Que eu era o verdadeiro autor? Na manhã seguinte, acordei cedo, sem conseguir dormir direito. O café da manhã estava silencioso, todos percebendo a tensão entre mim e Lucas. Minha mãe tentou puxar assunto, mas eu mal consegui responder. Meu pai, sempre atento, me chamou de lado. Está tudo bem, filho. Olhei para ele, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Não, pai. Não está. Contei tudo, desde o início. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério. Quando terminei, ele colocou a mão no meu ombro. Você tem como provar que o relatório é seu? Balancei a cabeça, desesperado. Eu salvei várias versões, mas ele enviou primeiro. Meu chefe vai achar que eu copiei dele. E os e-mails que você mandou para você mesmo? Eles têm data e hora, não têm? Fiquei em silêncio por um momento, processando. Era verdade. Eu tinha o hábito de enviar rascunhos para meu próprio e-mail, como backup. Cada um deles tinha data e hora, mostrando o progresso do relatório. Talvez aquilo fosse suficiente. Corri para o notebook, abri minha caixa de entrada e comecei a procurar. Lá estavam, e-mails com os rascunhos, enviados dias antes do e-mail de Lucas. Cada um com pequenas alterações, mostrando a evolução do trabalho. Senti uma esperança tímida nascer dentro de mim. Escrevi um e-mail para meu chefe, explicando a situação. Anexei todos os rascunhos, expliquei o contexto, pedi que ele verificasse as datas. O coração batia acelerado enquanto eu digitava,
cada palavra carregada de ansiedade. Antes de enviar, respirei fundo, tentando acalmar as mãos trêmulas. Preciso confiar que a verdade vai aparecer, pensei. Enviei o e-mail e fechei o notebook, sentindo uma exaustão profunda. Saí para caminhar na praia, tentando clarear a mente. O vento frio batia no rosto, as ondas quebravam nos meus pés, e por um momento, deixei as lágrimas caírem. Não era só pelo relatório, pela promoção, mas por tudo que aquilo representava. A sensação de ser invisível, de ter meu esforço roubado, de não ser visto. Quando voltei para casa, Lucas estava sentado na escada, me esperando. Ele parecia menor, encolhido, os olhos vermelhos. Eu contei para a mãe, ele disse, a voz baixa. Contei tudo. Ela ficou brava, mas disse que eu precisava pedir desculpa de verdade. Sentei ao lado dele, o silêncio entre nós pesado. Por que você fez isso, Lucas? De verdade. Ele suspirou, olhando para o chão. Eu sempre fui o caçula, sabe? Sempre ouvi que você era o inteligente, o responsável, o que ia longe. Eu só queria sentir que eu também era bom em alguma coisa. Quando vi seu relatório aberto, achei que podia mostrar para o seu chefe que eu também era capaz. Mas eu sabia que era errado. Só não consegui parar. Fiquei em silêncio, digerindo suas palavras. Era fácil sentir raiva, mas ali, vendo meu irmão tão vulnerável, senti uma compaixão inesperada. Você é bom em muita coisa, Lucas. Só não precisava passar por cima de mim para provar isso. Ele assentiu, enxugando os olhos. Eu sei. Me desculpa, de verdade. Naquele momento, percebi que, por mais que o relatório fosse importante, nossa relação era ainda mais. Mas eu também sabia que precisava lutar pelo que era meu. No fim da tarde, recebi a resposta do meu chefe. O coração quase saiu pela boca enquanto abria o e-mail. Recebi seu e-mail, e agradeço pela transparência. Analisei os arquivos e as datas de envio. Está claro que você é o autor original do relatório. Vou conversar com Lucas sobre o ocorrido. Fique tranquilo, seu trabalho será reconhecido. Senti um alívio tão grande que precisei sentar. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez, eram de alívio. Fui até Lucas, que estava na cozinha, e mostrei o e-mail. Ele leu em silêncio, depois me olhou, os olhos cheios de culpa. Eu mereço ser demitido, ele murmurou. Não, Lucas. Você merece aprender com isso. E eu também. A gente precisa conversar mais, ser mais honesto um com o outro. Ele assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos realmente nos entendendo. Os dias seguintes foram diferentes. A tensão diminuiu, e aos poucos, voltamos a rir juntos, a brincar, a ser irmãos. Minha família percebeu a mudança, mas ninguém tocou no assunto. Era como se todos soubessem que algo importante tinha acontecido, mas respeitassem nosso silêncio. Na última noite das férias, sentamos na areia, olhando as estrelas. Lucas virou para mim, a voz baixa. Obrigado por não desistir de mim. Sorri, sentindo o peso da mágoa se dissolver. A gente é família, Lucas. E família não desiste. O som do mar era reconfortante, e pela primeira vez em dias, senti uma paz verdadeira. O relatório, a promoção, tudo isso era importante, mas nada se comparava à sensação de ter meu irmão de volta. Quando voltamos para casa, a vida seguiu. Recebi a promoção, meu chefe me parabenizou pelo trabalho, e Lucas, aos poucos, encontrou seu próprio caminho. Ele começou a estudar, a buscar o que realmente gostava, sem tentar ser uma cópia de mim. Às vezes, ainda penso naquele momento na varanda, no choque, na dor, na raiva. Mas também penso no que aprendi, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, que o reconhecimento mais importante é o que vem de dentro, e que, por mais difícil que seja, perdoar é sempre o caminho mais leve. Hoje, quando olho para Lucas, vejo não só meu irmão, mas alguém que teve coragem de admitir um erro, de pedir perdão, de recomeçar. E vejo em mim alguém que aprendeu a lutar pelo que é seu, sem perder a capacidade de amar. A vida é cheia de relatórios roubados,
de injustiças, de mágoas. Mas também é cheia de segundas chances, de recomeços, de perdão. E, no fim, é isso que realmente importa. O mar continua batendo nas pedras, o vento trazendo cheiro de sal e esperança. E eu, sentado na varanda, sei que, apesar de tudo, estou exatamente onde deveria estar. A semana seguinte ao nosso retorno das férias foi um verdadeiro teste para mim. Por mais que a situação com Lucas tivesse se resolvido, as marcas daquele episódio ainda estavam frescas. No trabalho, todos pareciam saber que algo havia acontecido. Meu chefe, o Sr. Roberto, me chamou para uma conversa reservada logo no primeiro dia de volta ao escritório. Quero que saiba que admiro sua postura, Pedro, ele disse, olhando-me nos olhos por cima dos óculos. Nem todos teriam a coragem de expor uma situação dessas com tanta honestidade. E, acima de tudo, admiro o fato de você não ter tentado jogar seu irmão contra a parede. Isso mostra caráter. Assenti, sentindo um misto de orgulho e constrangimento. Obrigado, Sr. Roberto. Eu só queria que tudo fosse esclarecido. O relatório era importante, mas minha família também é. Ele sorriu, um daqueles sorrisos raros que suavizavam suas feições normalmente rígidas. Família é tudo, Pedro. Mas nunca deixe de lutar pelo que é seu. Você fez o certo. Saí da sala sentindo um peso sair dos ombros, mas também uma responsabilidade nova. A promoção veio oficialmente naquela sexta-feira. Recebi um e-mail formal, com cópia para toda a diretoria, parabenizando-me pelo trabalho e anunciando minha nova posição como coordenador de projetos estratégicos. Era o reconhecimento pelo qual eu tanto havia lutado, mas, curiosamente, não senti a explosão de alegria que imaginava. Em vez disso, senti uma serenidade estranha, como se, finalmente, eu pudesse respirar. Naquela noite, liguei para Lucas. Ele atendeu na terceira chamada, a voz ainda um pouco hesitante. Oi, mano. Oi, Lucas. Só queria te contar que fui promovido. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro. Parabéns, Pedro. Você merece. Obrigado. E você, como está? Estou bem. Comecei a estudar para o vestibular. Acho que vou tentar engenharia, igual você. Sorri, sentindo um calor no peito. Se precisar de ajuda, é só falar. Mas, Lucas, faz isso por você, não por mim, tá? Ele riu, um riso tímido, mas sincero. Pode deixar. Dessa vez, é por mim. Desliguei o telefone com uma sensação de esperança. Talvez, finalmente, estivéssemos encontrando nosso próprio caminho, cada um do seu jeito. Os dias passaram, e a rotina voltou ao normal. No trabalho, mergulhei de cabeça nos novos projetos, tentando deixar para trás a sombra do episódio do relatório. Mas, vez ou outra, a lembrança voltava, especialmente quando via Lucas em casa, estudando na mesa da cozinha, os livros espalhados, a testa franzida de concentração. Uma noite, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. A casa estava silenciosa, exceto pelo som baixo da televisão na sala. Encontrei Lucas ali, assistindo a um documentário sobre engenharia de pontes. Sentei ao lado dele, e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a narração calma do apresentador. Você acha que eu consigo, Pedro? Ele perguntou de repente, sem tirar os olhos da tela. Consegue sim, Lucas. Você é inteligente, só precisa acreditar mais em si mesmo. Ele virou para mim, os olhos cheios de dúvidas. Às vezes, eu acho que nunca vou ser bom o bastante. Que vou sempre ficar na sua sombra. Senti um aperto no peito. Eu também já me senti assim, sabia? Quando era mais novo, achava que nunca ia ser bom o suficiente para o pai, para a mãe, para ninguém. Mas a verdade é que a gente só precisa ser bom o suficiente para nós mesmos. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Depois, sorriu de leve. Obrigado, mano. Aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Começamos a sair juntos de vez em quando, para jogar futebol, tomar um sorvete,
conversar sobre a vida. Descobri que Lucas tinha um senso de humor afiado, uma inteligência criativa que eu nunca tinha notado antes. Ele começou a me mostrar os projetos que fazia para a escola, desenhos de pontes, maquetes de cidades, ideias para aplicativos. Fiquei impressionado com sua capacidade de pensar fora da caixa, de enxergar soluções onde ninguém mais via. Um dia, ele me mostrou um projeto de aplicativo para ajudar estudantes a organizarem seus estudos. Pensei nisso porque sempre me enrolo com as datas das provas. Ele disse, rindo. Se eu tivesse um negócio desses, talvez não tivesse ido tão mal em matemática no ano passado. Isso é genial, Lucas. Você devia tentar desenvolver isso de verdade. Ele ficou animado, os olhos brilhando. Será que eu consigo? Claro que consegue. E, se quiser, eu te ajudo. A partir daquele dia, começamos a trabalhar juntos no projeto. Passávamos horas discutindo ideias, desenhando telas, pesquisando funcionalidades. Era como se, finalmente, tivéssemos encontrado um ponto de conexão, algo que nos unia além dos laços de sangue. Enquanto isso, no trabalho, as coisas iam bem. Meu chefe me deu mais autonomia, e comecei a liderar uma equipe pequena, formada por pessoas que eu admirava. Mas, mesmo com o sucesso profissional, percebi que o que realmente me fazia feliz era ver Lucas crescendo, encontrando seu próprio caminho. Certa noite, durante um jantar em família, meu pai levantou um brinde. Quero brindar aos meus 2 filhos, que me enchem de orgulho todos os dias. Pedro, pelo trabalho incrível na empresa. Lucas, pelo projeto do aplicativo, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Todos bateram palmas, e Lucas ficou vermelho de vergonha, mas sorriu. Olhei para ele e vi, pela primeira vez, um brilho de autoconfiança em seus olhos. Depois do jantar, ficamos na varanda, olhando as estrelas. Lucas virou para mim, a voz baixa. Você acha que um dia as pessoas vão me ver como alguém além do irmão do Pedro? Sorri, colocando a mão em seu ombro. Eu já vejo, Lucas. E, com o tempo, todo mundo vai ver também. Só não desiste de ser você. Ele assentiu, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante do mar. Os meses passaram, e o aplicativo de Lucas começou a ganhar forma. Ele apresentou o projeto na feira de ciências da escola, e ganhou o primeiro lugar. Meu pai chorou de orgulho, minha mãe tirou dezenas de fotos, e eu, pela primeira vez, senti que estava vendo meu irmão florescer. No trabalho, continuei crescendo, mas agora com uma leveza nova. Não sentia mais a necessidade de provar nada para ninguém. Aprendi a valorizar as pequenas vitórias, os momentos de conexão, as conversas sinceras. Um dia, Lucas me chamou para conversar. Estava nervoso, as mãos suando. Pedro, eu queria te pedir uma coisa. Claro, fala. Eu queria que você fosse meu sócio no aplicativo. Você entende de negócios, de projetos. Eu entendo da parte técnica. Acho que juntos, a gente pode fazer isso dar certo. Fiquei surpreso, mas feliz. Vai ser uma honra, Lucas. A partir daquele dia, começamos a trabalhar juntos de verdade. Passávamos noites discutindo estratégias, desenhando planos de negócios, pesquisando o mercado. Era cansativo, mas incrivelmente gratificante. No meio desse processo, percebi o quanto tinha mudado. Antes, eu era obcecado por reconhecimento, por aprovação. Agora, o que me movia era a vontade de construir algo junto com meu irmão, de vê-lo crescer, de crescer junto com ele. Certa noite, depois de uma reunião cansativa, Lucas virou para mim e disse: Sabe, Pedro, eu nunca te agradeci de verdade por ter me perdoado. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas você me deu uma segunda chance. E eu nunca vou esquecer isso. Olhei para ele, sentindo um nó na garganta. Eu também errei, Lucas. Errei por não te enxergar, por não perceber o quanto você precisava de apoio. A gente aprende, juntos. Ele sorriu, e naquele sorriso vi a promessa de um futuro melhor. O aplicativo começou a ganhar notoriedade.
Fomos convidados para apresentar o projeto em uma incubadora de startups. Lucas, tímido, pediu que eu fizesse a apresentação. Mas, na hora, ele tomou coragem e falou ao público, explicando sua ideia, sua motivação, sua história. No final, foi aplaudido de pé. Depois da apresentação, ele me abraçou, emocionado. Consegui, Pedro. Consegui sozinho. Não, Lucas. Você conseguiu porque é capaz. E eu só te ajudei a enxergar isso. Voltamos para casa naquela noite com a sensação de missão cumprida. Meu pai nos esperava na porta, orgulhoso. Minha mãe chorava de alegria. E eu, pela primeira vez, senti que tudo tinha valido a pena. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele episódio do relatório foi um divisor de águas. Doeu, machucou, mas também nos obrigou a crescer, a olhar um para o outro de verdade, a enxergar além das aparências. Aprendi que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, e que a família é o bem mais precioso que temos. Lucas e eu seguimos juntos, cada um com seus sonhos, mas sempre apoiando um ao outro. O aplicativo virou uma pequena empresa, e, juntos, enfrentamos os desafios do empreendedorismo, aprendendo a cada dia. Às vezes, ainda lembro do som do mar, do cheiro de protetor solar, das noites em claro trabalhando no relatório. Mas, acima de tudo, lembro do momento em que escolhi perdoar, de quando decidi lutar pelo que era meu sem perder a capacidade de amar. A vida é feita de escolhas. E, naquele verão, escolhi a verdade, a família, o perdão. E, por isso, sou eternamente grato. O tempo passou, e hoje, quando vejo Lucas apresentando nosso aplicativo em eventos, falando com segurança, vejo não só meu irmão, mas um homem que aprendeu com os próprios erros, que teve coragem de recomeçar. E vejo em mim alguém que aprendeu a ser mais do que um título, uma promoção, um relatório. Alguém que aprendeu a ser irmão, amigo, parceiro. A data do e-mail provou quem criou de verdade. Mas foi o tempo, o perdão e o amor que mostraram quem realmente somos. E, no fim, é isso que importa. O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas, para mim, ele foi também um espelho. Nos meses que se seguiram aquele verão, percebi o quanto as feridas familiares podem ser profundas, mesmo quando parecem cicatrizadas. O episódio do relatório, embora resolvido na superfície, deixou marcas invisíveis que, vez ou outra, voltavam a doer. Minha relação com Lucas melhorou, é verdade. Mas, em alguns momentos, eu ainda sentia uma pontada de desconfiança, um medo irracional de que algo parecido pudesse acontecer de novo. Era como se, apesar do perdão, uma parte de mim permanecesse em alerta, protegendo-se de uma nova decepção. E, ao mesmo tempo, sentia culpa por não conseguir confiar plenamente, por não ser capaz de esquecer de verdade. Foi numa noite chuvosa de outono que tudo isso veio à tona. Estávamos em casa, trabalhando no aplicativo, quando Lucas, de repente, fechou o notebook com força e me olhou, os olhos brilhando de frustração. Você ainda não confia em mim, né, Pedro? Fui pego de surpresa. Como assim? Você sempre revisa tudo o que eu faço. Sempre pede para ver antes de eu enviar qualquer coisa. Parece que está esperando eu errar de novo. Fiquei em silêncio, sentindo o rosto esquentar. Ele tinha razão. Eu fazia isso, mesmo sem perceber. Desculpa, Lucas. Eu acho que ainda estou tentando superar o que aconteceu. Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Eu entendo, mano. Mas eu mudei. Juro que mudei. Só queria que você acreditasse em mim. Olhei para ele, vendo não mais o irmão caçula travesso, mas um jovem tentando desesperadamente provar seu valor. Senti uma onda de compaixão, misturada com vergonha. Eu acredito, Lucas. Só preciso de um tempo. Não é fácil para mim também. Ele assentiu, e naquele momento, percebi que o perdão é um processo, não um evento. Que confiar de novo exige coragem, tanto quanto pedir perdão. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, fiquei sozinho na sala,
ouvindo o som da chuva batendo nas janelas. Lembrei de quando éramos crianças, das noites em que dividíamos o mesmo quarto na casa da praia. Lembrei de uma vez em que Lucas teve um pesadelo e veio se enfiar na minha cama, tremendo de medo. Eu, com meus 10 anos, tentei ser forte, dizendo que nada de ruim podia acontecer enquanto eu estivesse ali. Ele acreditou em mim, e dormiu tranquilo. Onde foi que perdemos essa confiança? Em que momento deixamos de ser irmãos para nos tornarmos rivais? Essas perguntas me acompanharam por dias. No trabalho, as coisas iam bem, mas eu sentia falta de algo. O sucesso profissional já não tinha o mesmo sabor. Comecei a perceber que, por mais que conquistasse títulos, promoções, prêmios, nada disso preenchia o vazio que sentia quando pensava na minha família. Foi então que decidi procurar ajuda. Marquei uma sessão com uma terapeuta, algo que sempre relutei em fazer. Na primeira consulta, contei tudo: o episódio do relatório, a relação com Lucas, a pressão por reconhecimento, o medo de não ser suficiente. Ela me ouviu em silêncio, anotando algumas coisas. Depois, disse algo que ficou ecoando na minha mente por semanas. Pedro, às vezes, buscamos no trabalho o reconhecimento que não recebemos em casa. Mas, no fundo, o que queremos é ser vistos, amados, aceitos. Talvez seja a hora de olhar para dentro, de entender o que realmente importa para você. Saí daquela sessão com a cabeça cheia de pensamentos. Comecei a prestar mais atenção aos pequenos momentos: o café da manhã em família, as conversas com minha mãe, os conselhos do meu pai, as risadas com Lucas. Percebi que, por muito tempo, estive tão focado em provar meu valor que deixei de aproveitar o que realmente importava. Numa tarde de domingo, resolvi conversar com meus pais sobre tudo o que estava sentindo. Sentamos na varanda, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Pai, mãe, posso falar uma coisa? Eles se entreolharam, preocupados. Claro, filho. O que foi? Respirei fundo, sentindo o coração acelerar. Eu sei que vocês sempre quiseram o melhor para mim e pro Lucas. Mas, às vezes, sinto que estou sempre competindo, tentando provar que sou bom o bastante. E acho que o Lucas sente o mesmo. Minha mãe segurou minha mão, os olhos marejados. A gente nunca quis que vocês se sentissem assim, Pedro. Só queríamos que fossem felizes. Meu pai assentiu, a voz embargada. Eu sempre admirei o quanto você se esforça, filho. Mas talvez a gente tenha cobrado demais, sem perceber. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Depois, minha mãe falou, a voz suave. Vocês são diferentes, Pedro. Cada um tem seu jeito, seu tempo. Não precisam competir. Só precisam se apoiar. Senti uma paz estranha, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Olhei para meus pais e vi, pela primeira vez, não só os responsáveis por mim, mas pessoas com suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Naquela noite, chamei Lucas para conversar. Sentamos no quintal, olhando as estrelas, como fazíamos quando éramos crianças. Lucas, eu queria te pedir desculpa. Por não confiar em você, por te pressionar, por não te enxergar de verdade. Ele me olhou, surpreso. Você não precisa pedir desculpa, Pedro. Eu que errei. Eu também errei, Lucas. A gente errou junto. Mas quero tentar de novo. Quero ser seu irmão, não seu rival. Ele sorriu, e naquele sorriso vi a promessa de um recomeço. A partir daquele dia, nossa relação mudou de verdade. Começamos a trabalhar juntos no aplicativo, mas agora como parceiros, não como adversários. Dividíamos as tarefas, confiávamos um no outro, celebrávamos as pequenas vitórias juntos. O aplicativo começou a ganhar destaque. Fomos convidados para participar de um programa de aceleração de startups e, pela primeira vez, viajamos juntos a trabalho. Passamos uma semana em São Paulo, dividindo um pequeno apartamento alugado, vivendo uma rotina intensa de reuniões, apresentações, networking. Numa dessas noites, depois de um dia exaustivo, sentamos na sacada do apartamento, olhando as luzes da cidade.
Sabe, Pedro, eu sempre tive medo de não ser bom o bastante. De nunca conseguir sair da sua sombra. E foi assim que, mesmo depois de tanta dor, decepção e dúvidas, a verdade finalmente veio à tona. A data do e-mail não só provou quem realmente criou o relatório, mas também me ensinou lições valiosas sobre confiança, perdão e o verdadeiro valor da família. Hoje, olhando para trás, percebo que cada desafio, cada lágrima e cada conversa difícil me tornaram mais forte e mais consciente de quem eu sou. Se você já passou por uma situação parecida, se já teve seu esforço ignorado ou sentiu que sua voz não era ouvida, saiba que você não está sozinho. Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. Eu vou ler cada um, porque acredito que juntos a gente pode aprender e crescer ainda mais. Se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos sinceros e cheios de emoção para você. E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho. Até o próximo vídeo.